Você já ouviu falar de uma terra misteriosa mencionada na Bíblia, de onde o rei Salomão extraía ouro, pedras preciosas e animais exóticos? Seu nome era Ofir, um lugar tão distante e abundante que demorava 3 anos para ser alcançado por mar. Por séculos, estudiosos tentaram descobrir sua localização. Seria na África? Na Índia? Em algum lugar perdido do Oriente? Mas e se Ofir fosse na verdade o Brasil? Sim, o Brasil. E se civilizações do Antigo Oriente já conhecessem essas terras muito antes de Cabral? E se o próprio nome Brasil estiver ligado a uma herança esquecida, escondida sob a floresta e apagada pelos livros de história? Na costa do Rio de Janeiro, existe uma montanha colossal que desafia os céticos, a Pedra da Gávea. Alguns veem nela um rosto esculpido, outros uma mensagem deixada por navegadores fenícios há quase 3.000 anos. Seria isso uma prova de que Ofir esteve aqui o tempo todo e nunca percebemos? Hoje vamos investigar as pistas, os mistérios e as teorias proibidas que ligam o Brasil às páginas mais antigas da Bíblia. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre a história do nosso país. A primeira vez que Ofir aparece na Bíblia é quase como uma nota de rodapé, mas com o tempo, seu nome passa a carregar um peso quase mítico. Ofir era a origem de riquezas incomparáveis: ouro puro, madeira rara, pedras preciosas, tudo levado por mar, em navios enviados por ninguém menos que o rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico do Antigo Testamento. Segundo os textos de 1 Reis 10, 22, os navios de Salomão partiam com destino a essa terra misteriosa e só retornavam 3 anos depois, carregados de tesouros e criaturas exóticas, como búzios e pavões. A pergunta é inevitável: onde exatamente ficava essa terra fabulosa? A maioria dos estudiosos aponta para regiões como o sul da Arábia, a Índia ou a costa da África Oriental. Mas nenhuma dessas opções explica a duração da viagem, nem a diversidade dos produtos trazidos. Agora, pense comigo: que outra terra, acessível por mar, possui ouro em abundância, florestas densas, animais tropicais únicos, e fica a uma distância que justificaria uma expedição de 3 anos? Sim, há quem diga que Ofir poderia estar do outro lado do mundo conhecido, em uma terra então esquecida, selvagem, rica, exuberante. Uma terra que séculos depois seria chamada de Brasil. Você já parou para pensar por que a Bíblia afirma que os navios de Salomão levavam 3 anos para voltar da terra de Ofir? 3 anos. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, não está ali por acaso. Em 1 Reis 10, 22 está escrito que os navios traziam ouro, prata, búzios e pavões. Mas 3 anos? Nem as rotas comerciais até a Índia demoravam tanto, muito menos até a Arábia ou a costa da África. Então, para onde
exatamente esses navios estavam indo? Será que estamos diante de algo muito maior do que imaginamos? Algo que foi deixado de fora dos mapas, ou melhor, apagado deles. Há quem diga que o tempo da viagem revela mais do que distância. Revela uma travessia longa, transoceânica, que exige rotas complexas, estudos de marés, conhecimento astronômico avançado e, acima de tudo, um destino fora do mundo conhecido. E se os navios de Salomão cruzaram o Oceano Atlântico? E se, ao contornar o sul da África, chegaram a um continente de florestas densas, animais exóticos e rios gigantescos? Um continente onde tudo que se buscava em Ofir já existia. Um continente que hoje chamamos de Brasil. Se os navios de Salomão realmente cruzaram o oceano, se a terra de Ofir estava além do mapa conhecido, então algo deveria ter restado. Um rastro, um sinal, uma marca deixada por quem chegou primeiro. E talvez esse vestígio esteja diante dos nossos olhos, cravado numa montanha solitária às margens do Atlântico Sul, vigiando o horizonte há milênios. É hora de olhar para a pedra da Gávea. Imagine uma imensa formação rochosa, com o contorno de um rosto esculpido no alto de uma montanha à beira do mar. Um gigante de pedra, que observa o horizonte como se guardasse um segredo ancestral. Essa não é uma lenda de Tolkien. É o Rio de Janeiro. Estamos falando da enigmática Pedra da Gávea, uma das formações mais misteriosas do Brasil. Mas por trás do seu aspecto colossal e quase mitológico, existe algo ainda mais intrigante. Marcas na rocha que muitos acreditam ser inscrições antigas, talvez até mesmo fenícias. A primeira expedição a registrar esse mistério ocorreu em 1839, quando membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, incluindo Januário da Cunha Barbosa, Manoel de Araújo Porto Alegre e o capelão imperial J. Rodrigues Monteiro, realizaram uma subida até o topo da montanha. O que relataram? Marcas estranhas que pareciam letras, possivelmente uma inscrição deixada por navegadores da antiguidade. Segundo algumas interpretações, essas marcas fariam referência a um rei de Tiro, do século IX a.C. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Mas o que uma possível inscrição fenícia estaria fazendo no alto de uma montanha brasileira? Arqueólogos acadêmicos rejeitam a ideia. Alegam que os sinais seriam apenas formações naturais, marcas deixadas pela erosão. No entanto, linguistas independentes e pesquisadores alternativos identificaram padrões coerentes com o alfabeto fenício, inclusive com semelhanças a inscrições encontradas em Tiro, Sidom e Biblos. E se a Pedra da Gávea fosse, na verdade, um monumento deixado por uma expedição de navegadores fenícios, vindos diretamente da região de Ofir? A hipótese é reforçada por outros indícios, relatos antigos de tribos indígenas sobre homens brancos barbudos, ruínas megalíticas inexplicadas no litoral brasileiro e artefatos encontrados longe de qualquer contexto colonial. Ainda que pouco aceitas pela academia, essas evidências formam um mosaico inquietante. Será que o Brasil já era conhecido muito antes de Pedro Álvares Cabral? E se a Pedra da Gávea não fosse um caso isolado?
por todo o território brasileiro e também em países vizinhos, surgem fragmentos que juntos parecem contar uma história enterrada, ignorada pela historiografia oficial. Inscrições estranhas, objetos anacrônicos, ruínas que não se encaixam na cronologia indígena nem europeia. Mas o que liga tudo isso? No ano de 1872, o Brasil ouviu falar de um achado que mudaria para sempre certas convicções. Uma pedra, coberta por inscrições, na língua dos fenícios. Dizia-se que contava a viagem de marinheiros de Tiro, até uma terra abundante do outro lado do oceano. O artefato foi levado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e então desapareceu. Oficialmente fraude, mas por que eliminar algo se não havia nada a temer? A costa guarda mais segredos. Na praia de Guanabara, mergulhadores falam de cerâmicas e artefatos, com formatos que não pertencem a indígenas nem a colonos. E se essas peças fossem rastros de visitantes de além-mar? Mais ao norte, na Paraíba, o trono de Ingá ergue-se como um altar silencioso. Próximo a ele, a pedra do Ingá revela figuras, animais e padrões. Seriam mapas estelares, calendários antigos? A ciência diz, obra de indígenas. Outros dizem, visitantes vindos de longe. Entre o que aceitamos e o que não ousamos investigar. O passado ainda guarda segredos. Segredos, talvez à espera de serem revelados. Mas os enigmas do nosso passado não param por aí. Até mesmo crônicas coloniais já registravam histórias ainda mais enigmáticas. Houve um tempo em que o Brasil ainda não tinha nome, e nem mapa. As suas florestas guardavam povos de origem desconhecida, e até os mais sábios da época tentavam explicar de onde haviam surgido. Alguns relatos antigos afirmavam que esses gentios seriam descendentes das 10 tribos perdidas de Israel, que teriam atravessado mares desconhecidos até alcançar estas terras remotas. Mas não eram todos iguais. Há descrições de províncias onde se encontravam homens e mulheres de pele mais clara. E em outras regiões, grupos de estatura muito menor, que pareciam não proceder da mesma raça. Seriam restos de antigas migrações? Ou sinais de um contato mais antigo do que ousamos admitir? As lendas vão além. Crônicas coloniais mencionam navios misteriosos vistos no horizonte muito antes da chegada oficial dos portugueses. Embarcações que se aproximavam e, de repente, desapareciam nas brumas, sem que jamais se soubesse de onde vinham. E o mais inquietante, no coração do sertão, há pedras lavradas com símbolos e traços desconhecidos. Ninguém sabe ao certo que mãos as entalharam, ou em que língua foram escritas. São vestígios de civilizações perdidas? Ou apenas o eco de um passado que a história preferiu esquecer? Várias tribos do litoral brasileiro possuem lendas sobre deuses navegantes, homens brancos com barbas longas que desceram de grandes canoas vindas do mar. No folclore tupi-guarani, por exemplo, existem histórias sobre visitantes vindos do leste, que trouxeram conhecimento e construíram estruturas de pedra. Alguns estudiosos alternativos veem nisso ecos da passagem de povos semitas navegadores. É possível que os fenícios, mestres da navegação, descobrissem rotas que contornavam a África e cruzavam o Atlântico milênios antes de Colombo? Na década de 1980, o navegador Thor Heyerdahl provou que antigas embarcações poderiam sim cruzar o Atlântico, utilizando tecnologias
e materiais do Egito e da Fenícia. Além disso, mapas antigos como o Piri-Reis, do século XVI, mostram trechos da costa sul-americana com detalhes impossíveis para a época, o que reforça a ideia de um conhecimento geográfico pré-colonial. Se tudo isso for verdade, se Ofir, a terra do ouro, estiver mesmo ligada ao Brasil, então não estamos apenas diante de uma visita esporádica, mas de uma conexão sistemática entre o Antigo Oriente e o Novo Mundo. E a pergunta agora é inevitável. Por que essa história foi apagada dos livros oficiais? No próximo capítulo, vamos investigar as conexões ocultas entre o ouro de Ofir, os interesses coloniais e uma possível conspiração para esconder a verdadeira identidade do Brasil bíblico. Se o Brasil é, de fato, a antiga terra de Ofir, uma nova pergunta inquietante surge. Por que essa verdade foi escondida? Por que a história oficial ignora a possibilidade de que povos bíblicos já conheciam e exploravam essas terras milênios antes da chegada dos europeus? A resposta pode estar onde sempre esteve, no ouro e no poder. Desde o século XVI, o Brasil foi exaurido em ouro. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, regiões exploradas até o limite. Mas o ouro já estava lá, pronto, esperando, como se alguém já soubesse exatamente onde procurar. É por isso que alguns teóricos defendem que Portugal não descobriu o Brasil ao acaso. Ele sabia o que estava fazendo. Há indícios de cartas náuticas secretas, mapas mantidos em cofres do Vaticano e documentos perdidos que poderiam conter informações herdadas dos fenícios e templários. Durante séculos, a Igreja foi a guardiã do saber e também do segredo. O conhecimento sobre antigas civilizações e sobre o verdadeiro papel do Brasil poderia colidir diretamente com a narrativa teológica e imperial dominante. Afinal, como explicar que povos pagãos tenham chegado ao Novo Mundo antes de Cristo? Como aceitar que o Brasil estivesse presente na Bíblia antes de ser evangelizado? Alguns pesquisadores alternativos argumentam que o Concílio de Trento, 1545 a 1563, consolidou não apenas doutrinas, mas também uma nova história oficial, excluindo qualquer teoria que ameaçasse a supremacia europeia cristã sobre o Novo Mundo. Durante o período colonial, jesuítas recolhiam artefatos, lendas e inscrições indígenas, e muitos desses objetos simplesmente desapareceram. Há relatos de manuscritos confiscados, mapas queimados e de expedições abafadas por autoridades eclesiásticas e lusitanas. Um nome recorrente nessas histórias: Padre Simão de Vasconcelos, um jesuíta que escreveu sobre as antiguidades do Brasil, mencionando línguas extintas e sinais de outras eras. Mas muito do que ele escreveu nunca foi publicado. Há algo sendo escondido, um elo perdido entre a terra prometida e o novo mundo. Mas há um grupo de textos que ainda resistem ao tempo. Relatos sagrados, profecias, códigos, que talvez já soubessem da existência de Ofir muito antes de Colombo ou Cabral. No próximo capítulo, vamos entrar no coração das Escrituras e buscar pistas codificadas que apontam para uma única conclusão. A Bíblia já sabia do Brasil. Durante séculos, teólogos,
rabinos e místicos buscaram pistas ocultas nos textos sagrados. E alguns chegaram à mesma conclusão inquietante. A Bíblia pode ter descrito terras muito além do mundo conhecido. Terras de onde viriam riquezas, madeira preciosa, pedras raras e um povo misterioso. Terras que se encaixam geográfica, natural e espiritualmente com o que hoje chamamos de Brasil. Isaías 66, 19. A terra dos que não ouviram falar de mim. E porei entre eles um sinal, e enviarei os sobreviventes deles às nações, a Tarsis, Pul e Lude, a Tubal e Javã, até as ilhas de longe, que não ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Isaías 66, 19. Essa passagem tem sido interpretada como uma referência à missão futura dos escolhidos a terras desconhecidas. Alguns estudiosos afirmam que ilhas de longe e nações que nunca ouviram falar de mim se aplicam com precisão à América pré-descobrimento. Quem seriam essas ilhas longínquas? Seria o litoral brasileiro parte desse chamado final? Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas terras além do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará. A expressão terras além do mar aparece diversas vezes, sempre com conotação profética. Muitos acreditam que há um chamado escatológico ligado ao Ocidente distante, onde descendentes espirituais seriam reunidos. O Brasil, com sua mistura única de povos e espiritualidade, se tornaria então um dos palcos do retorno final. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Seba oferecerão dádivas. A palavra ilhas, na Bíblia, é frequentemente usada para descrever terras marítimas distantes. Não necessariamente ilhas como conhecemos hoje, mas continentes além do horizonte conhecido. Ofir, Sabá, Tarsis, nomes que se perdem na geografia antiga, mas que alguns afirmam se alinhar com mapas das Américas. No livro de Enoque, texto apócrifo, mas amplamente citado nos primeiros séculos da Igreja, existe a descrição de uma terra além da grande água, onde o Senhor julgará as nações. E fui levado a uma terra que está além dos grandes mares, onde estão os montes eternos e as árvores que não morrem. E ali o Senhor assenta o seu trono para julgar o mundo. 1 Enoque 26. E se essa terra além dos mares for a América do Sul? E se o Brasil não for apenas Ofir, mas o palco profético do desfecho? Se o Brasil é a terra de Ofir, se as Escrituras o mencionam veladamente, então talvez este país não seja apenas um pedaço de terra entre rios e florestas. Talvez o Brasil tenha sido escolhido para ser refúgio, escolhido para ser o último bastião da fé. E no fim dos tempos, quando o mundo buscar paz e riqueza espiritual, talvez todos voltem os olhos para cá, a terra de Ofir. E se a resposta para um dos maiores enigmas bíblicos sempre estivesse debaixo dos nossos pés? Se Ofir, a lendária terra de onde vinha o ouro mais puro da antiguidade, for de fato o Brasil, então estamos diante de uma reviravolta não apenas histórica, mas espiritual.
um território profetizado, um continente oculto por séculos, reservado para um tempo específico da humanidade. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: a terra de Ofir vive. E compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios bíblicos e quer saber a verdade por trás da história escondida. Se inscreva no canal, curta e ative o sino, porque os próximos capítulos vão aprofundar ainda mais a jornada por esse continente misterioso. Talvez, apenas talvez, a Bíblia e a história estejam esperando por alguém com coragem para escavar mais fundo. E se a Pedra da Gávea não for apenas uma formação rochosa? E se ali estiver gravado um dos maiores segredos dos reis de Israel, perdidos no tempo, e agora sendo redescobertos? Lembre-se, não há nada oculto que não venha a ser revelado.